Boa noite. Eu resolvi gravar esse vídeo e colocá-lo no YouTube em razão do caráter perene do YouTube, por isso não gravar no Periscope. A ideia é que a partir de agora a gente, uma vez por semana, tenha um encontro por aqui para tratar de um tema que a gente vai eleger sempre. Inclusive, se você quiser sugerir um tema, basta mandar um e-mail para contato@cpiures.com.br. O tema de hoje que eu elegi é coragem e imprudência. Qual a diferença entre ambos? Coragem é como você reage diante do perigo, do oculto. É um espírito forte que se manifesta diante da incerteza. O corajoso deve ser, antes de mais nada, um estrategista. Talvez aí esteja a grande diferença entre ter coragem e ser imprudente. O corajoso pensa e deve pensar antes de agir, mas ele age, ele aceita os riscos. A vida exige coragem porque a vida apresenta riscos. Se não houver riscos, não é preciso coragem. Se você já sabe o que vai acontecer, não precisa ter coragem alguma para agir. Só que nós não sabemos o que vai acontecer. Em verdade, nós sabemos muito pouco sobre o que vai acontecer. Só que um corajoso precisa aceitar os riscos. Quando você decidiu prestar concurso, por exemplo, quem opta pelo caminho da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria, de uma carreira jurídica que exija um concurso público dificílimo, é, antes de mais nada, um corajoso, porque ele tem a coragem de se submeter a um sacrifício, que ele não sabe quanto tempo vai durar, talvez 1 ano, 2, 3, mas ele tem essa coragem, ele aceita o risco do tempo. O corajoso tem que ter fé, e por isso a frase correta é: estudo sem saber quando eu vou passar, mas eu sei que eu vou passar, e não estudo sem saber se vou passar. Essa frase de forma alguma. É preciso diferenciar coragem de imprudência. O imprudente age por um arroubo, o imprudente age sem pensar, ele é tomado pela emoção, vai e faz, sem raciocinar, sem medir as consequências. Fala o que não deve ser falado, faz o que não deve ser feito e se machuca. É verdade que o imprudente é alguém intenso, sim, só que é alguém que se machuca também intensamente. Nessa vida de quem decide prestar concurso, o imprudente é aquele sujeito que, tendo decidido ser juiz, por exemplo, passa a estudar desequilibradamente por 1 mês. E ele estuda muito. Ele estuda 10, 12 horas por dia, mas depois de 1 mês ele não consegue mais. Fica 3 meses sem estudar. Aí ele estuda 1 mês e fica 3 meses sem estudar. Aí ele estuda 1 mês e fica 3 meses sem estudar. Aí ele chega no concurso e não passa. E, portanto, experimenta um não da vida. E aquele não o fere. E ele se sente injustiçado. Afinal de contas, ele se dedicou tanto. Mas a vida diz, é preciso se dedicar muito mesmo, mas por muito tempo e não por pouco. A questão não está apenas na intensidade, está na disciplina. O imprudente não planeja e, portanto, ele decide estudar, mas sem qualquer estratégia, sem qualquer planejamento. Hoje ele assiste uma videoaula, amanhã ele estuda uma doutrina, no outro dia ele lê a lei seca, no 4º dia ele faz exercícios e não há uma rotina, não há uma organização. E por isso ele se perde e por isso ele se frustra. O imprudente pode se cansar, mas o cansaço dele por vezes se mostra
inócuo, infrutífero. Por quê? Porque faltou planejamento. Porque faltou coragem para analisar os riscos e aceitar os riscos. O imprudente agiu por emoção, parece corajoso, mas não é, porque o imprudente não mediu as consequências. O corajoso é aquele que, sabendo dos riscos, vai lá e faz. O imprudente faz, por vezes, sem saber os riscos, sem medir os riscos, sem avaliar as suas chances. Eu quero que você, hoje, reflita um pouco. Você tem sido corajoso ou você tem sido imprudente? Você se senta, analisa com a sua família as suas chances e analisa sozinho, porque é preciso se conhecer também, as suas chances, os seus planos, quanto tempo isso vai levar, qual o tamanho de sacrifício que isso exige, o que isso vai cobrar de você, o que a vida vai cobrar de você, qual o melhor cenário, qual o pior cenário, qual o melhor caminho. E aí você vai e aceita o risco. Isso é coragem. Ou você tem sido aquela pessoa que age por emoção, que na segunda-feira decide por uma carreira, estuda, e aquele mês estuda muito, mas no segundo mês se desanima, no terceiro mês se perde, já não sabe se o método que adotou é o melhor ou se é o pior, e fica confuso e inseguro e abandona os estudos e abandona um projeto. Quem tem sido você? Um corajoso ou um imprudente? É preciso medir. Eu digo que quem presta concurso é, antes de mais nada, um corajoso, porque além de se submeter a um sacrifício e ter a coragem de se submeter a um sacrifício, também tem a coragem de se expor. A cada prova que você faz, a cada concurso que você presta, você se expõe. Você coloca a sua autoestima em jogo. Porque você se pergunta ao final de cada prova, ou ao final de cada resultado, afinal de contas, eu sou capaz disso mesmo? Será que eu tenho competência para isso? Será que isso é para mim? E você coloca a sua autoestima em prova, que é o juízo de valor que você faz de si mesmo. E para se expor assim, é preciso ter coragem. O que eu peço de você é que você tenha coragem, que você não seja imprudente, que você analise os riscos e aceite os riscos. A vida vai trazer riscos em todas as áreas, profissionais, na área pessoal, na sua vida familiar. Risco é algo inerente à vida. Viver, como dizem por aí, é arriscado. Mas para quem analisa, aceita o risco e enfrenta o desafio, a vida vale a pena. Porque o corajoso, antes de mais nada, vive uma vida que vale a pena. Porque ele é maior do que o medo. O medo não o aprisiona. Agora, não confunda vencer o medo com vencer a razão. Vencer o medo é saber que você pode perder uma partida, que você pode sofrer uma derrota, mas que seu projeto é um projeto de vida. Isso é vencer o medo. Perder a razão é ignorar os fatos, é não analisar os riscos e simplesmente ir atuando, sem pensar, sem planejar. Diferencie isso na sua vida. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma enorme diferença. Gastar um tempo refletindo sobre quem tem sido você faz uma enorme diferença. Um abraço e até a próxima.